O teu negócio não cresce, mas o motivo pode ser diferente daquele que tu pensas. Eu quero começar por dizer que não é falta de esforço. Eu quero começar esse vídeo com uma verdade um pouco desconfortável. Há negócios que não estão a morrer, mas também não estão realmente a crescer. Funcionam, vendem alguma coisa, pagam algumas contas, têm movimento, mas vivem numa espécie de meio termo perigoso. Não colapsam, mas também não avançam. E isso, com o tempo, desgasta mais do que um fracasso rápido, porque pelo menos o fracasso obriga-te a reagir, mas a estagnação engana. Ela dá-te a sensação de que está tudo mais ou menos bem, quando na verdade o negócio está preso. Se isto te toca, comenta aqui. Quero crescer de verdade. Vamos começar por falar do sintoma que muitos normalizam. Há empreendedores que trabalham muito e ainda assim vivem sempre na mesma faixa. O negócio não sai do lugar, não cresce em faturação, nem de forma consistente, não cresce de forma alguma. Não cresce em estrutura, não cresce em margem, não cresce em tranquilidade. E o mais perigoso é que isto começa a parecer normal. A pessoa costuma a dizer: é uma fase, o mercado está difícil, quando eu tiver mais tempo, eu organizo. Quando entrar mais dinheiro, eu estruturo. Mas passam meses, muitas das vezes anos, e o negócio continua pequeno. Não no tamanho, mas na capacidade. Porque um negócio pode até faturar alguma coisa e, mesmo assim, continuar pequeno na lógica, pequeno na estrutura, pequeno na visão. E é por isso que eu quero falar contigo sobre a leitura errada que muitos fazem. Quando o negócio não cresce, o empreendedor costuma culpar uma dessas situações: ou o mercado, ou a concorrência, ou o preço, ou a falta de clientes, a economia, o algoritmo, a equipa, a falta de sorte. Há várias desculpas. E atenção, às vezes esses fatores influenciam sim, mas muitas vezes eles não são a raiz, são apenas a superfície, o que nós vemos. Porque o verdadeiro problema de muitos negócios não é externo, é interno. O que é que isso significa, Aymara? Significa que esse negócio não foi construído para crescer. Foi construído para funcionar no improviso. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Um negócio pode funcionar sim com esforço, mas ele só cresce com estrutura. E é por isso que eu quero que tu agora sentes um pouquinho e faças um diagnóstico um pouco mais profundo. Eu quero que tu penses no seguinte comigo. Um negócio cresce quando consegue fazer três coisas ao mesmo tempo: atrair, entregar e sustentar. Ou seja, atrair clientes com consistência, entregar com qualidade e sustentar financeiramente esse crescimento. Se uma dessas três partes falha, o crescimento trava. Às vezes o negócio até vende, mas não entrega bem. Às vezes entrega bem, mas não atrai de forma consistente. E às vezes vende e entrega, mas não sustenta financeiramente porque a margem é fraca. Os processos são caóticos e tudo depende do dono. Então, o problema não é só crescer pouco. O problema é que o negócio não tem arquitetura para crescer. E é aqui que muita gente se perde, porque confunde movimento com crescimento. Ter movimento não é o mesmo que evoluir. Estar cansado não é o mesmo que estar a construir algo sólido. E é por isso que existe um preço silencioso de continuar assim. Quando um negócio fica muito tempo neste estado intermédio, começa a pagar preços invisíveis. Primeiro pagamento é o pagamento da energia, ou seja, esse negócio paga com energia. O que é que isso significa? Significa que o empreendedor trabalha muito, mas sente pouco progresso. E isso cansa de um jeito muito profundo.
Depois paga com clareza. O que é que isso significa? Porque começa a perder a noção do que realmente falta. Será que é mais clientes, mais estrutura, mais margem, mais foco e depois paga com confiança? Ou seja, porque por fora parece que está tudo bem, mas por dentro nasce uma pergunta silenciosa: será que eu sou mesmo capaz de levar isso para outro nível? E esse ponto é muito sério, porque quando um negócio não cresce, não afeta só o caixa, afeta a identidade do empreendedor. A pessoa começa a trabalhar muito e a acreditar pouco, e isso é perigoso. Por isso, é importante nós termos em mente três coisas que mantêm negócios pequenos. Sim, existem pelo menos três travas silenciosas que mantêm muitos negócios no mesmo lugar. A primeira é a falta de estrutura. Sem processo, sem organização, sem números claros, sem sistema comercial, sem operação organizada, o negócio até anda, mas anda sempre a tropeçar. Anda, para. A segunda, né? Se a primeira é a falta de estrutura, a segunda trava é a falta de visão. O empreendedor, ele vive tão mergulhado no urgente que já não consegue pensar no desenho do seu negócio. Ele resolve o dia, apaga o incêndio, entrega, responde, corre, mas não consegue parar para perguntar: que negócio é que eu estou a construir? E a terceira é a falta de decisão, porque crescer exige escolhas difíceis. Exige organizar, exige cortar excessos, exige mexer em hábitos, exige rever a forma como se trabalha, exige sair da lógica de sobrevivência e muita gente quer o crescimento. Eu quero, tu queres, mas ainda não quer pagar o preço da maturidade do negócio. E é necessário que exista essa virada de chave, que é negócios que crescem de verdade não são necessariamente os que começaram melhores. Muitas das vezes são os que tomaram uma decisão mais séria, que é uma decisão de parar de apenas reagir e começar a construir. Construir estrutura, construir sistema, construir clareza, construir uma forma de trabalhar que aguente o crescimento. E isso separa negócios que ficam pequenos para sempre de negócios que evoluem. Não é só talento, é construção. Por isso é que o nosso exercício do dia de hoje é: eu quero que tu respondas com uma honestidade brutal o seguinte: o teu negócio está preso por quê? É pela falta de clientes, pela falta de estrutura, pela falta de foco ou pela falta de visão? Ou ainda pela dificuldade de tomar decisões mais maduras? E eu quero que tu respondas também a esta pergunta. Hoje, o teu negócio está ou não preparado para crescer? Ou apenas preparado para sobreviver mais uma semana? Eu quero que tu comentes aqui nesse vídeo. Eu quero crescer de verdade. E quero que tenhas consciência do seguinte: há negócios que funcionam e há negócios que evoluem. A diferença entre eles nem sempre está no produto. Muitas vezes está no nível de consciência e estrutura do empreendedor. E amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes o limite do negócio não está no mercado, está no próprio dono. Se este vídeo fez sentido para ti, inscreve-te no canal, partilha com outro empreendedor e continua aqui nesta travessia, porque estamos a sair do improviso e a entrar em construção real.